Olá a todos que acompanham a NetBR. Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada sobre identidades descentralizadas. Hoje, iremos falar como a identidade autossoberana poderá impulsionar o gerenciamento dos transportes, sejam eles públicos ou privados. Atualmente, o transporte público enfrenta desafios significativos, desde a falta de integração até problemas de segurança e privacidade de dados. A fragmentação dos sistemas de transporte dificulta o gerenciamento eficaz de contas de usuários e coloca em risco a segurança e privacidade dos dados pessoais dos passageiros. Uma solução possível para esses desafios apresentados e melhoria das soluções já existentes está na identidade descentralizada, fazendo com que os usuários tenham controle total sobre os seus dados e possam compartilhá-los com segurança de acordo com a necessidade, sem precisar de intermediários centralizados. Falando de transportes no geral, imagine um cenário em que um veículo precisa ser carregado com uma mercadoria específica em determinado horário. Com a identidade autossoberana, todas as partes envolvidas, ou seja, o motorista, o fornecedor e o destinatário, podem compartilhar dados de forma segura e instantânea, garantindo uma entrega rápida e precisa. Vamos dar uma olhada em um estudo de caso real de um condomínio de empresas onde a identidade autossoberana está sendo utilizada e implementada para gerenciar o transporte dos funcionários. O serviço tinha, no trajeto de ida, vários pontos, onde pegava os funcionários que se dirigiam ao mesmo ponto, o condomínio. Na volta, todos saíam deste mesmo ponto para vários pontos de retorno. Veja, se não houver uma boa forma de identificação, só há como fazer um controle criterioso dos embarques dos funcionários quando eles estiverem no condomínio, através de uma verificação de crachás, para saber se cada um trabalha em uma das empresas que faz parte do grupo. Vocês entendem que verificar visualmente os crachás de várias empresas poderiam comprometer a identificação, podendo haver o uso indevido por alguém que não estivesse realmente autorizado a utilizar o serviço? Para isso, os motoristas teriam que memorizar os crachás de todos os tipos de empresas que fazem parte daquele condomínio. Uma solução pensada para este cenário foi um modelo de gestão de usuários, através da emissão de credenciais de transportes verificáveis. Assim, o dono da credencial pode exibir toda ou parte dela, o que ele preferir. E não é só isso. Ele pode apresentar ao fornecedor de um serviço como prova qualquer uma de suas credenciais. Nesse ecossistema de identidades descentralizadas, pode haver suporte para serviços de transporte, de RH, pagamentos, entre outros. Vamos analisar dois casos de uso, o de emissão de uma credencial de transporte e o uso da credencial. Para registrar um novo usuário, o processo envolve verificação de documentos, coleta de biometria ou qualquer forma que os emissores julguem ser mais seguro. Após o colaborador fornecer as informações necessárias que são validadas pelo emissor por meio de provas criptográficas, a credencial é emitida e se torna um documento digital oficial, armazenado com segurança na wallet do proprietário para um uso futuro. Para este caso de uso, verificamos que seria interessante a identificação de usuários para autorizar o serviço de transporte até as empresas. Então, por fim, o emissor poderá emitir uma credencial de transporte. Ele recebe a solicitação e documentação do funcionário, valida os dados e emite a credencial verificável. E o segundo caso de uso seria a respeito de como usar a credencial verificável no nosso sistema de transporte. Aqui, o colaborador já recebeu sua credencial de viagem em sua wallet, direto no seu celular. Então, em vez de fazer o cara-crachá para verificar se o usuário está autorizado a utilizar o transporte, ele poderia usar a credencial de transporte que está em sua wallet. Pode-se estabelecer uma relação de confiança entre o solicitante e o provedor da identidade, que nesse caso é a autoridade de transporte. Com isso, não precisamos mais dos tokens físicos ou crachás. Como o colaborador pode utilizar o serviço? Aqui vem a parte interessante. Os embarques e desembarques podem ser registrados automaticamente, por exemplo, em um sensor de proximidade localizado na porta do veículo. Este sensor, conectado à rede blockchain, verifica automaticamente a validade da credencial fornecida e libera a sua entrada. Uma observação é que as informações registradas na viagem são tratadas como credencial transacional, com dados como a localização, a hora do check-in e a hora do check-out. Além disso, o sistema pode interagir com soluções off-chain para acionar eventos adicionais, como uma solicitação de cobrança, por exemplo. Veja que com as soluções de identidade autossoberana, podemos simplificar e também aprimorar a experiência do transporte público ou privado. O futuro do transporte público pode ser impulsionado por esses identificadores. E você, o que achou dessa utilidade da identidade autossoberana? Deixe o seu comentário, aguardamos você em nosso próximo vídeo. Até mais!